Atualmente, nós temos pouca paciência. Talvez nos últimos dias, você, cada um, se irritou com facilidade, teve alguma discussão, alguma briga, algum momento de agressividade. Quando as coisas não vão como nós planejamos, perder a paciência é algo quase automático. Há muitos modos de tentar ter um pouco mais de paciência. Um deles é a virtude da perseverança. Por isso que eu dedico o podcast de hoje a esse tema. Perseverança, a base de cada conquista. Podcast Café Bíblico. Uma reflexão semanal para inspirar o conhecimento e a ação. Com Frei Dionis Rafael Paganotto. 2020, episódio número 17. Bem-vindos a mais um podcast Café Bíblico, que a cada semana tem a proposta de uma reflexão sobre uma parábola de Jesus. O objetivo é sempre o mesmo: partilhar um café, uma reflexão, um pouco de conhecimento e assim motivar a nossa ação. Um texto bíblico. A segunda parábola que eu proponho nessa série é aquela dos trabalhadores na vinha, segundo o Evangelho de Mateus. O reino dos céus é como o dono de uma vinha que saiu de manhã para contratar trabalhadores para a sua vinha. Ele combinou com eles um denário para o dia de trabalho na vinha, e eles foram. Às 9 da manhã, ele saiu de novo, e na praça encontrou alguns homens desocupados e disse: "Vão trabalhar na minha vinha, e vou pagar o que for justo." E eles foram. Ao meio-dia e às 3 da tarde fez a mesma coisa com outros trabalhadores. Às 5 da tarde ele saiu de novo, e na praça encontrou outros trabalhadores desocupados e disse: "Por que vocês estão aí o dia inteiro sem fazer nada?" Eles responderam: "Porque ninguém nos contratou." Então ele disse: "Vão trabalhar na minha vinha." E eles foram. No fim do dia, o dono da vinha disse ao administrador: "Chame os trabalhadores e pague-os, começando pelos últimos." Os trabalhadores contratados às 5 da tarde receberam 1 denário cada um. Então, os primeiros contratados pensaram de receber mais, porém, receberam também 1 denário. Eles resmungaram contra o patrão, dizendo: "Esses que trabalharam só 1 hora tiveram o mesmo pagamento que nós, que suportamos o cansaço e o calor." O dono respondeu a um deles: "Amigo, eu não fui injusto com você. O acordo não era 1 denário pelo dia de trabalho? Eu quero pagar ao que for contratado por último o mesmo que paguei a você. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque fui bom para ele?" Depois concluiu: "Porque os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos." A reflexão só começa com um café. Na maior parte das parábolas propostas por Jesus aos seus discípulos, os exemplos que ele usa são exemplos agrícolas. A maior parte da população era de zona rural, por isso que Jesus, para fazer aquela comparação entre algo conhecido e desconhecido, usa exemplos do dia a dia, que as pessoas com facilidade lembravam, entendiam e até participavam. Era normal que o proprietário de uma vinha procurasse trabalhadores durante a colheita na praça. A praça praticamente era o local onde a vida daquele vilarejo, daquela cidade acontecia. Os encontros, as discussões, as decisões eram ali tomadas. Por isso que um trabalhador que estava procurando trabalho por um dia tinha nessa praça o local aonde esperar para que alguém que passasse por ali o pudesse contratar. Nós podemos imaginar que os primeiros trabalhadores que foram contratados chegaram muito cedo. Formaram uma fila.
Assim, a cada vez que alguém passava por ali, o primeiro da fila era contratado. Porém, além da fila, talvez outro modo de contratar os trabalhadores era que aquela pessoa que passasse, olhava todo mundo, pegava o mais forte, o mais jovem, aquele que durante o dia teria mais força para trabalhar debaixo do sol e assim colher mais uvas. De qualquer forma, quem é contratado no fim ou é fraco ou chegou atrasado. E quando esse proprietário passa logo de manhã, para o primeiro grupo de trabalhadores, nós percebemos que ele oferece um salário exato. Uma moeda de prata, ou seja, um denário. A partir do segundo grupo, das 9 da manhã, do meio-dia, das 3 da tarde, o patrão não fala mais quanto vai pagar. Ele simplesmente diz: o que for justo, eu vou dar para vocês. E aqui nós temos então praticamente dois grupos que aparecem. Os que chegaram antes ou são mais fortes e vão receber uma moeda, e os demais, que chegaram um pouco depois ou são mais fracos e vão receber o que é justo. A parábola mostra também algumas características desse patrão. Inquieto, sempre em movimento. E por outro lado, é um patrão que gosta de gerar um pouco de conflito. Porque se ele tivesse começado o pagamento do primeiro grupo indo até o último, não teria nenhum conflito na parábola. Ou, se logo pela manhã, quando ele foi na praça, ele tivesse contratado todos os empregados que eram necessários para aquele dia de colheita, também não teria nenhum conflito. Mas o fato dele inverter a ordem de pagamento e ele contratar pessoas ao longo do dia é o que provoca conflito. Esse homem sempre em movimento gera conflito e a partir disso que é possível refletir nessa parábola. Esse patrão que está sempre em movimento, ele se considera uma pessoa bondosa. Não leva em conta a matemática, porque o jeito que ele paga os empregados vai além, extrapola a lógica comercial. Hoje que nós estamos muito acostumados com banco de horas, trabalhar X horas extras para receber um pouco mais e assim por diante, esse patrão pensa em um modo diferente. E quando aquele empregado que ele chama de amigo do final da parábola vem reclamar porque recebeu a mesma quantia dos outros que trabalharam 1 hora, enquanto que ele tinha trabalhado, calculamos, de 8 a 10 horas, quando ele se lamenta pela quantidade desigual de trabalho para receber o mesmo pagamento. Aqui aparece a questão da recompensa. Creio que a maior parte de nós concordamos com ele, porque, em um primeiro momento, nós pensamos na recompensa, que foi igual para todos, mas não foi de um modo equo. Quem trabalhou 10 horas recebeu o mesmo tanto de quem trabalhou 1 hora. Esse trabalhador, ele olha, eu estive aqui na vinha 10 horas, trabalhei o dia todo, suportei o calor, o cansaço, a fadiga, enquanto que esses que chegaram por último trabalharam 1 hora somente. Ele considera o tempo na vinha. Eu estive aqui 10 horas, eles estiveram 1. Mas o que eles fizeram as outras 9 horas? Esse empregado não considera isso. Para ele o importante é só estar na vinha. O que os outros fizeram no decorrer do dia, para ele não tem nenhum valor. E é aqui que Jesus quer mudar essa perspectiva. Se colocando no lugar dos que foram chamados por último. Imagina só, você está ali já esperando no fundo da fila, ou talvez é mais fraco, mais idoso, uma pessoa que está na expectativa de ser contratada. Passa às 9 da manhã, não te chamam. Passa ao meio-dia, não te chamam. Passa às 3 horas da tarde, não te chamam. E eu te pergunto, você continuaria ali?
teria essa perseverança para estar todo o dia na expectativa de que alguém passasse ali e te contratasse? E além do mais, quando o patrão passa às 5 horas da tarde e contrata, ele não diz quanto que vai pagar. Vão trabalhar na minha vinha, o que é justo, eu vou pagar. Nesse sentido, é possível perceber que aquelas 9 horas, se vamos empatar com o que trabalharam 10, foram momentos de humilhação, frustração, expectativa não realizada. Esses homens tiveram um grande momento de tristeza ao longo do dia, vendo os outros serem contratados, chegando o momento dos outros e o deles não. Eles mantiveram a esperança, não foram teimosos, mas tiveram sempre aquela chama, aquela perspectiva de que o momento iria chegar. Não obstante a tristeza, a humilhação, a frustração, as derrotas, porque cada vez que outros eram chamados, era uma derrota pessoal. Com certeza o dia não estava indo como eles tinham imaginado logo pela manhã, mas souberam lidar com a adversidade, lidar com alguns nãos, com portas que se fecharam, com projetos que não se realizaram, com ideais que não pareciam tão bons assim. E o último grupo desenvolveu uma força no próprio caráter, uma personalidade de pessoas que esperam, que sabem o momento oportuno. O grupo é chamado. Se a pessoa permanecesse ali sozinha, com certeza seria muito mais difícil ter essa perseverança, ter essa esperança, continuar ali naquela expectativa. Eles tinham o conhecimento para trabalhar, tinham um pouco de força para ir para a vinha, tinham boas qualidades. Porém, a perseverança vai um pouco além. A perseverança é aquela qualidade de quem não desiste nas adversidades, mesmo quando as coisas não vão conforme o imaginado, o projetado, o sonhado. A perseverança é essa grande qualidade, tão importante para obter uma conquista pessoal, familiar, de trabalho. Perseverar é desenvolver uma personalidade que sabe ter a expectativa mantida e, ao mesmo tempo, não desistir. Também tem essa característica de saber superar o medo, as frustrações, as humilhações, não se abater diante das tempestades que a vida coloca diante de uma pessoa, de uma família, de uma empresa, de um sonho a ser realizado. Depois de tudo isso, é hora das considerações finais. A perseverança altera a lógica matemática das coisas, porque se não fosse pela perseverança, aquele grupo não teria ido às 5 horas da tarde trabalhar na vinha. Além do mais, a lógica da recompensa coloca em risco o fato de reconhecer o que o outro faz. Aqueles que trabalharam o dia todo tiveram sim muito valor. São pessoas de bem, capazes, mas não tiveram esse olhar para saber o que o outro fez para chegar às 5 horas da tarde. Julgaram ele só por 1 hora trabalhada, mas não levaram em consideração aquilo que eles tiveram que fazer nas horas que precederam aquele último momento que o patrão tinha ido até a praça da cidade. Essa parábola nos mostra, então, que a perseverança é aquele trabalho não somente exterior, mas um trabalho também interior, de aceitação, de superamento das tristezas, humilhações, frustrações. Sendo assim, é possível dizer que perseverar é trabalhar duro, mesmo depois de ter feito um cansativo trabalho. É continuar naquele mesmo ritmo, velocidade, naquele mesmo entusiasmo, até quando faltam forças físicas, psíquicas, emotivas,
Quando tudo leva para a desistência, é aqui que a virtude da perseverança aparece. E no fim das contas, voltando para aquela lógica matemática, é até interessante fazer um novo cálculo. Enquanto que os primeiros que foram chamados trabalharam 10 horas para receber 1 denário, quem foi chamado por último, que perseverou contra as adversidades, trabalhou 1 hora para receber 1 denário. Podemos até exagerar dizendo que a mão de obra qualificada deles valia 10 vezes mais do que aquela mão de obra tão simples de quem foi chamado logo no início. O salário é o mesmo, mas a quantidade e a qualidade são muito diferentes. A perseverança é essa qualidade tão importante para conquistar algo na vida de cada um de nós. Muito obrigado pela sua atenção, por partilhar este café. Uma abençoada semana e até o nosso próximo podcast.